Com rotinas cada vez mais aceleradas e atarefadas, é muito comum que o sono seja bastante prejudicado. É uma luta buscar ter um sono de qualidade e manter a rotina sem precisar sacrificar nenhuma tarefa. Isso realmente hoje é um grande desafio, mas um desafio que requer um empenho particular de cada um, porque o sono reflete diretamente na saúde, diretamente na qualidade de vida. E é justamente sobre isso, sobre o sono, sobre a qualidade do sono, que nós vamos conversar no programa Viva Saúde de hoje, que está apenas começando. E aí, para você, ter uma boa noite de sono está sendo um privilégio ou está sendo algo que você consegue com facilidade? Pois é, uma pergunta importante que você deve fazer a si mesmo, viu? E a gente vai conversar sobre essa saúde, a saúde do sono, que interfere com todo o nosso organismo. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Rodolfo Bacelar, que está aqui conosco. Ele que é médico especialista do sono e também presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Paraíba. Isso. Muito obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço por a gente estar aqui conversando sobre uma coisa tão importante que a gente faz todos os dias, mas muitas vezes não dá a devida importância. Sabe o quão é impactante o sono nas pessoas que têm os problemas. E aí muitas vezes ficam sem saber a quem recorrer ou o que fazer. A gente está aqui com o intuito de exatamente esclarecer essas dúvidas, contribuir nesse sentido. Pois é, né, doutor? E quando a gente está num momento bem sobrecarregado, geralmente o sono, é o eleito para ser um pouco mais prejudicado. A gente costuma cortar um pouco as horas de sono na hora que a vida está mais corrida, né? Em vez de cortar algo mais supérfluo, não, corta algo que é vital, né? Que é vital, que acontece desde os primórdios da humanidade, é uma coisa que a gente faz, é uma coisa fisiológica. Faz parte da vida da gente, o organismo da gente se prepara todos os dias para dormir. Não é uma coisa que o cérebro simplesmente apaga, ele se prepara e ele começa uma atividade, é um processo ativo para que a gente relaxe e naquele momento existe uma maturação do sistema neurológico, o aprendizado de diversas coisas que aconteceram durante o dia, a maturação da nossa imunidade, o desenvolvimento do corpo, o crescimento e várias outras coisas que são vitais para o funcionamento dele. Então a gente tem toda essa questão. E também passa-se para, como você bem disse, quando a gente precisa cortar, a gente corta e se orgulha disso. A gente se orgulha de ter a cidade que nunca dorme, a cidade que nunca para, ou o canal que nunca desliga, muitas vezes. Nesse sentido, a gente tem uma sociedade cada vez mais alerta, porém pobremente funcionando nesse sentido, porque corta-se do sono e aí essa privação de sono cobra mais na frente. Isso, de alguma forma isso volta pra gente, né? Volta pra gente. E volta pra gente com problemas cardíacos, então aumenta a chance de infarto, de AVC, de arritmias, de parada cardíaca, uma parada cardíaca que a gente chama de morte súbita. Aumenta a chance de ter problemas de depressão, ansiedade, até quadros de demência, por exemplo. Hoje a gente vê uma epidemia de Alzheimer. Muita gente não sabe por quê. Talvez esteja nessa privação de sono, nos problemas do sono, a resposta para isso. Pessoas que têm problemas clínicos, problemas respiratórios, têm uma pior resposta ao tratamento quando tem um sono prejudicado. As pessoas que têm um pior controle da diabetes, uma coisa tão frequente, quando tem um sono prejudicado. A gente tem, inclusive, acidentes de trânsito acontecendo aí todos os dias porque as pessoas não dormem bem. Não respeitam o sono, né? A gente chega até o ponto de ter hoje algumas evidências na literatura médica de que existem cânceres relacionados à questão do sono. Então é uma coisa vital. Tanto a gente precisa dormir para o bem-estar, para a nossa saúde, como quando a gente não dorme bem, ele cobra o preço, a falta de sono cobra o preço, tendo esse processo de adoecimento. Doutor, quando nós estamos dormindo, nós estamos apenas em repouso, o que é que acontece no nosso corpo na hora do sono? A gente não tem esse desligar, na verdade, o cérebro ele se prepara para um momento de atividade diferente. Então, acontece atividade cerebral, ele não desliga, mas ele tem um ritmo de atividade diferente, metabolicamente, funcionalmente, que faz com que você tenha vários efeitos, por assim dizer, de assimilação de informação, de formação de memória,
de ligação entre neurônios que antes não existiam e se formam durante o sono. Inclusive, o sono é importante para limpar a sujeira, simplificando, do funcionamento do cérebro durante o dia. E quando você não dorme bem, você não consegue sedimentar as informações, você não consegue fazer essas novas ligações neuronais e a sujeira fica lá. O nome científico dessa sujeira que causa uma doença é a proteína beta-amiloide, que no futuro o depósito dela causa a doença de Alzheimer, inclusive. O que é preciso, doutor, para ter uma boa noite de sono? Primeiro, existe uma série de atitudes que a gente pode ter, que a gente chama de higiene do sono. São uma série de atos que vão fazer a gente dormir melhor, que começam desde evitar as telas próximo da hora de dormir, evitar a luminosidade, fazer com que a gente tenha um ambiente de sono relaxante, que propicie o descansar sem barulho, sem luminosidade, que a gente tenha uma rotina de sono, então deitar na mesma hora ou próximo dela e acordar nessa hora, se expor à luz do sol durante o dia, porque o organismo precisa entender que a gente está acordando e que a gente está perto da hora de dormir, que a gente também não tem atividades que sejam estimulantes próximo da hora de dormir, nem consuma substâncias que sejam estimulantes, por exemplo, cafeína, fumar também próximo da hora de dormir, são coisas que tiram o sono. A academia, qual seria o horário limite, assim, para não prejudicar o sono? Existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que vão para a academia e ficam extremamente ligadas e aí o sono é prejudicado. Mas existe também um subtipo de pessoas que vai para a academia e aí relaxa depois da atividade física. Tem o mesmo efeito, por exemplo, daquele leite quente ou da bebida morna que você toma antes de dormir. O efeito relaxante. Então, fazer atividade física, aumentar a temperatura corpórea, depois tomar um bom banho e relaxar, algumas pessoas conseguem dormir melhor com isso. Então, vai sendo também um formato personalizado. Cada um também vai encontrando aquilo que lhe relaxa mais. O importante é isso, é atrelar também ao relaxamento. Né? Exatamente. E até nessa questão do relaxar, uma coisa que faz parte da higiene do sono e nesse mundo conturbado que a gente vive, a gente sempre fica pensando nos problemas do outro dia. Uma coisa que ajuda a dormir bem é ter do lado da cama um diário, um papel em que a gente anote os problemas, as listas de afazeres para que a gente faça no outro dia e que não fique pensando no pão que tem que comprar, na conta que tem que pagar às 3 horas da manhã, já que a gente não vai conseguir resolver isso. Isso realmente, a gente deitar pensando no que tem que fazer, nos problemas, isso realmente tira o sono? Tira o sono. É uma das principais causas de insônia, são pessoas que têm esse perfil de personalidade, que ficam mais ansiosas, e isso vira uma bola de neve. Geralmente essas pessoas ficam ansiosas com os afazeres do dia seguinte, e aí tentam dormir, notam que não conseguiram dormir, aí pensam, nossa, é 1 hora da manhã, se eu dormir agora eu ainda consigo dormir 5 horas. E aí começam a reverberar um pensamento, isso vira uma bola de neve e a noite passa e a pessoa não consegue dormir de maneira satisfatória. O celular, vou perguntar aqui porque eu preciso perguntar, né? Mas assim, não é novidade para mais ninguém que o celular é um vilão aí contra o sono, né? E por mais que as empresas de telefonia, as produtoras dos aparelhos, elas tentem melhorar com a questão dos modos noturnos, isso ameniza, mas não tira o malefício do celular. A luz, ela bloqueia a secreção de um hormônio que é extremamente vital para o sono, que é a melatonina. Ele vai servir como ponteiro do relógio, que vai dizer a hora que a gente vai começar a dormir, que hora devem os interruptores começarem a funcionar de uma maneira mais baixa, o ritmo das atividades deve diminuir, isso para as células. E aí, quando a gente tem a luz afetando esse entendimento, o organismo não consegue entender direito se ele deve estar acordado ou não. E aí você tem um prejuízo em relação a isso. Um prejuízo grande que esse hábito aí muita gente carrega nas costas, ou melhor, nas mãos, né? Exatamente. Nós vamos a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente vai continuar a falar sobre a importância do sono, a qualidade do sono. Vamos falar também do sono na infância. Pois é, qual a importância do sono para o desenvolvimento das nossas crianças e do aprendizado? Então não sai daí não, que daqui a pouquinho tem muita informação para você.